Hoje, vamos continuar falando sobre a moral na história, focando na idade contemporânea, a ética do homem concreto. A reflexão ética na idade contemporânea, séculos 19 e 20, se desdobrou em uma série de concepções distintas acerca do que seja a moral e a sua fundamentação. No entanto, a despeito das diferenças, as concepções éticas contemporâneas têm como ponto comum a recusa de uma fundamentação exterior, transcendental para a moralidade centrada no próprio homem, a origem dos valores e das normas morais. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Assine o nosso canal no YouTube, deixe o seu comentário, diga se gostou, não gostou, sem medo de ser feliz. Como você já sabe, a idade moderna, os autores contemporâneos reagiram contra o formalismo da ética kantiana. Dizemos que a ética kantiana é formada porque ela postula o dever como norma universal, sem se preocupar com a condição individual na qual cada um se encontra diante desse dever. Em outras palavras, Kant nos dá a forma da ação moralmente correta, mas não diz nada acerca do seu conteúdo. Ele não nos diz o que devemos fazer em cada situação concreta, apenas dá a forma geral das ações através do imperativo categórico. Hegel é o primeiro a questionar esse aspecto em Kant. Ele reage contra esse formalismo ao chamar a atenção para o fato de que o conteúdo da moralidade é um conteúdo histórico-social. De acordo com Hegel, Kant considera a moral apenas como uma questão pessoal, íntima e subjetiva, na qual o sujeito tem que decidir entre suas inclinações, desejos, medos, etc., e sua razão. Para Hegel, a moralidade assume o conteúdo diferenciados ao longo da história das sociedades, e a vontade individual seria apenas um dos elementos da vida ética de uma sociedade em seu conjunto. Na verdade, a moral resulta de uma relação entre cada indivíduo e o conjunto social. Assim, em cada momento histórico, a moral se manifestaria tanto nos códigos objetivos, como na cultura e nas instituições de uma dada sociedade. Ao fazer essas críticas, Hegel chama a atenção para uma insuficiência da ética kantiana, que a não levar em consideração a história e a relação dos indivíduos com a sociedade, se reduz a uma ética formal que não aprende os conflitos reais existentes nas decisões morais. A crítica de Hegel a Kant é uma conquista definitiva na reflexão ética contemporânea, mas há também questões sérias que se originam da posição hegeliana a respeito da moral. Como você já sabe, e todos nós já vimos, ao tratar da filosofia de Hegel, que ele concebe a história como um progresso contínuo, guiado por uma razão autônoma, universal, superior ao conjunto dos homens. Assim, o próprio homem seria apenas um meio pelo qual a razão absoluta se realiza. Mas temos aqui, então,
um grande problema. Onde fica a autonomia do sujeito? Se em Hegel o sujeito é o sujeito individual, mas sim o espírito ou a razão que se manifesta por meio dos indivíduos. Vários filósofos tentaram responder a essa questão. Essas respostas, embora em diferentes perspectivas, buscam resgatar um indivíduo concreto que, na filosofia hegeliana, havia se perdido na ideia abstrata de uma razão que paira sobre os homens e combateu o racionalismo exacerbado. Aí surge Kierkegaard, que foi um crítico de Hegel, enfatizando a subjetividade como algo irredutível à sistematização racional. Além de inspirar a corrente existencialista, Kierkegaard influenciou também a psicanálise, que, embora não seja uma concepção ética, desenvolveu elementos para se pensar a ação moral ao reconhecer a existência de uma esfera inconsciente que determina, em grande medida, as ações humanas. O ponto em comum entre esses pensamentos é a recusa do racionalismo absoluto, a partir da existência do aspecto irracional presente no homem. Aí aparece Nietzsche, que, por sua vez, criticou o racionalismo ético porque considerava que há um elemento repressor na moral racionalista que impede o pleno desenvolvimento da liberdade. De acordo com Nietzsche, a civilização moderna teria desenvolvido uma moral de escravos, marcada pela disciplina e moderação das paixões e emoções fortes. A moral teria criado as noções de pecado, de culpa, de castigo, como uma forma de limitar o desenvolvimento da força vital. Sob o pretexto de tornar a sociedade democrática, regulada por normas que garantam direitos iguais aos indivíduos, a moral, no dizer de Nietzsche, teria contribuído para uma repressão dos impulsos mais propriamente humanos. A ética proposta por Nietzsche seria uma ética aristocrática, fundada nos desejos e na vontade de potência, tendo como modelo as virtudes guerreiras dos antigos gregos. É interessante observar e que, embora tenha em comum com Kierkegaard a ênfase nos elementos subjetivos, Nietzsche encaminhou sua reflexão de forma radical para questionamento da própria moral, como elemento regulador da vida em sociedade. O que não existe em Kierkegaard e nos existencialistas. Até a psicanálise de Freud, por sua vez, também reconheceu o aspecto repressivo à moral, questionando o aspecto racional como elemento determinante da ação moral. Mas Freud não questionou a necessidade da moral como uma instância reguladora, pois sem ela, a própria civilização humana estaria em risco. Já para um carinha chamado Marx, o homem não é nem uma essência, nem um recipiente no qual o espírito se manifesta, mas um indivíduo que se forma e se constitui no interior das relações sociais nas quais vive. Em suas palavras,
O indivíduo é o ser social. E com essa formulação, Marx quer enfatizar o indivíduo humano como essencialmente social. Assim, a moral é uma reprodução social e atende a determinada demanda social. Essa demanda deve, como vimos, contribuir para a regulação das relações sociais. Acontece que as relações sociais se transformam ao longo da história. Já dissemos isto aqui. Com isso, transformam-se os indivíduos e as moralidades que devem regular essas relações. Dessa forma, Marx compreenderá a moral como uma forma de consciência própria a cada momento determinado de desenvolvimento da existência social. Os valores que fundamentam as normas morais derivam da existência social e, portanto, não são absolutos, não valem de forma universal para todos os homens e para todos os tempos, mas têm um valor relativo às condições reais das quais se derivam. A liberdade, por exemplo, é um valor universal, mas teve conteúdos diferenciados ao longo da história. E na época moderna, a partir do desenvolvimento da sociedade burguesa, que significado assumiu a palavra liberdade? De acordo com a Declaração dos Direitos do Homem, no final do século XVIII, a liberdade é o poder que o homem tem de fazer tudo que não prejudique os direitos dos outros. Analisando esse conceito de liberdade, Marx, ó quem apareceu aqui na frente da câmera, viu? Ragnar. Como é que pode, Ragnar? Analisando esse conceito de liberdade, Marx nos mostra que os valores morais são concebidos em meio a determinada forma de existência social e que, portanto, o seu conteúdo reflete essa existência de indivíduos isolados, competitivos, ou seja, indivíduos formados no interior de uma sociedade que estimula a competitividade e a exacerbação da subjetividade como valores. Assim, a moral seria uma das formas assumida pela ideologia dominante em uma dada sociedade, pois apregoa determinados valores que são necessários à manutenção dessa sociedade. Dessa forma, Marx identificou a origem social dos valores morais, opondo-se à fundamentação racionalista desenvolvida no iluminismo kantiano. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre os valores morais. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Esse vídeo foi um pouco longo, mas absolutamente necessário para você compreender este tema. Muito obrigado por sua audiência e continue assinando o nosso canal no YouTube, Jardim do Éden TV. E até amanhã.